Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à Comunidade Espírita Ramatiz. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, gostaria de fazer uma breve recomendação. No próximo domingo a gente vai ter a nossa galinhada beneficente. A gente faz todo semestre. Ela tem um custo de R$60 e ela serve 2 pessoas, tá? Estaremos vendendo os ingressos na saída, quem tiver interesse. E domingo também vai ter o bazar, também com a venda dos produtos, para estar ajudando na arrecadação da casa, tá bom? Bom, vamos fazer nossa prece inicial. Vou pedir para todos cruzarem braços, pernas. Vamos elevar nosso pensamento a Deus Pai, nosso Criador, a Jesus Cristo, nosso Mestre. Que Ele traga conforto para o nosso coração, para os nossos pensamentos. Que possamos trazer nossas angústias, nossas dores para tratamento e aceitação do que estamos passando no momento. Paz, amor, tranquilidade. Que tenhamos uma noite de ensino, florescimento e que todos fiquem em paz. Que assim seja. Bom, dando continuidade nos estudos, hoje estaremos falando sobre o capítulo 136 do livro Pão Nosso. Emmanuel traz um título e um texto muito interessante que a gente vai estar analisando. E o título é Conflito. O conflito, aqui nesse caso, não é um embate entre pessoas, não. É o nosso conflito interno. É a nossa mudança. É a briga entre o eu antigo com o eu novo. É a resistência que nós temos no hábito que a gente está transformando. Eu identifiquei que eu tenho algo me incomoda, eu começo a mudar minhas atitudes e a gente tem uma resistência nessa transformação do antigo eu com o eu atual. E é muito profundo isso, porque isso é uma coisa que vai acontecer sempre nas nossas vidas. Sempre. Ela não acaba. Toda vez que a gente tem um refrigério, alguma coisa que a gente identifica para a gente estar mudando nossas atitudes, a gente tem esse embate interno, esse conflito. E o texto traz essa mensagem para a gente estar analisando na noite de hoje. Tá? Emmanuel, ele começa com uma frase de Paulo, que está em Romanos, capítulo 7, versículo 21, que diz o seguinte: ache então essa lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Se a gente for contextualizar essa passagem, é um momento que Paulo está passando por um conflito. Ele já identificou, ele está retrabalhando o interno dele. E ele chega a uma conclusão que, mesmo a gente tendo o evangelho, mesmo a gente tendo os estudos, ainda existe o eu antigo. Então é esse cuidado que a gente tem que ter no momento da nossa transformação de mudanças de atitudes, essa renovação. Porque qualquer simples faísca, o velho eu aparece. Então, o mal que a gente está trazendo aqui é o nosso antigo eu, que a gente identificou que a gente precisa estar alterando com novas atitudes. Então, ele sempre vai estar do nosso lado. Mesmo fazendo o bem, o mal também vai estar comigo. Então, a gente tem que analisar isso mais a fundo. E Emmanuel começa com o seguinte
Parágrafo. Os discípulos sinceros do Evangelho, à maneira de Paulo de Tarso, encontraram um grande conflito na própria natureza. Quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. E que Emmanuel quer trazer com essa mensagem? Os discípulos sinceros do Evangelho somos nós que estamos buscando conhecimento. A gente está buscando a mudança de hábito, as leis divinas, as leis morais. E a gente acaba encontrando nesse conhecimento conflitos com nós mesmos. Então, é a parte do processo o conflito interno. Então, se a gente for olhar o segundo parágrafo, quase sempre são defrontados por enormes dificuldades nos testemunhos. Esses testemunhos é o quê? É a nossa vivência, é o que a gente está passando, são as nossas provações. Cada provação que a gente tem, a gente vai ter uma atitude perante aquilo. São os nossos ciclos. Então a gente tem que analisar constantemente quais são as nossas atitudes. Se realmente eu mudei essa atitude ou se eu estou repetindo os hábitos antigos. E é praticamente automático essa volta do eu antigo. Porque ele é muito mais rápido do que o consciente, está no seu subconsciente. Então ele é muito mais rápido que o consciente. Então a gente tem que ter essa percepção, essa fineza de estar identificando isso. Mais para frente fala mais aprofundado nesse quesito. No instante justo, quando lhes cabe revelar a presença do divino companheiro no coração, eis que uma palavra, uma atitude ligeira os trai, diante da própria consciência, indicando-lhes a continuidade das antigas fraquezas. Olha que interessante. Tenho as novas leis, o novo hábito já instaurado. Eu tenho a vontade de mudar. Eu já identifiquei que eu estou errado perante uma situação. Estou trabalhando, estudando, desenvolvendo. Só que acontece um viés no trabalho, um viés no trânsito, um viés em casa. Automaticamente o velho eu vem e eu repito novamente o ato, com um pensamento, com uma fala indesejada. Então, eu crio o conflito interno. E o mais interessante, quando a gente identifica isso, vem o próximo parágrafo, porque mostra o arrependimento, que vem e condiz. A maioria experimenta sensações de vergonha e dor. Automaticamente, quando a gente está aprofundado no estudo, a gente está buscando mudanças, a gente, querendo ou não, a gente cai nessas armadilhas. Eu estou renovando minha atitude, estou mudando meus hábitos, acontece novamente um viés do passado que me remete ao meu antigo eu. Quem prevalece, o novo eu ou o velho eu? Essa é a fineza que a gente tem que ter. Não adianta nada eu estar renovando o meu pensamento, as minhas formas de agir, se eu for lá e repetir o antigo ciclo. Então a gente precisa estar analisando justamente as atitudes, as provações que a gente tem constantemente. Se você parar para pensar, a gente repete comportamentos constantemente. São mecanismos de defesa nossos. Então a gente precisa ter esse cuidado justamente para a gente prevalecer esse conflito interno. Eu quero mudar. Então é um embate entre o novo e o velho. Dando continuidade, alguns atribuem as quedas à influenciação de espíritos maléficos e geralmente procuram o inimigo no plano exterior, quando deveriam sanar em si mesmos as causas indesejáveis de sintonia com o mal. Olha que interessante. Temos influências externas? Sim.
Nós somos influenciados tanto no mundo espiritual como no mundo material. A questão é que a gente não pode culpar essa influência. Nós que permitimos, então a culpa está dentro da gente. Então a gente precisa cuidar literalmente do nosso jardim. Por que que eu aceitei isso novamente? Por que que eu vou colocar a culpa no externo, se a culpa é minha? Eu fui instigado, eu tive aprovação, então eu que tenho que segurar as pontas, eu que tenho que mudar. Então a culpa é nossa, a gente que não olha. E a gente é comum a gente colocar a culpa no outro, tanto desencarnados como encarnados. Mas está na gente. É o cuidado que a gente precisa ter conosco. Ludicamente falando, é da mesma forma você guardar lixo em casa, não retirar o lixo da sua casa e sua casa está cheia de moscas. E você colocar a culpa nas moscas. Não, você não fez o seu papel, você não tirou o lixo da sua casa. Então a gente tem que ter essa percepção, a gente precisa ter essa cautela conosco mesmo. Então é um processo íntimo que caminha junto com o evangelho, com os estudos de crescimento. É um processo de florescer individual. É aí que está a separação e a divisão do velho com o novo. Se o velho prevalece, como que o novo vai surgir? Como que o novo vai florescer? Então é uma coisa delicada e é um conflito interno nosso. Isso é individual e intransferível. Dando continuidade, é indubitável que ainda nos achamos em região muito distante daquela que possamos viver isentos de vibrações adversas. Todavia, é necessário verificar a observação de Paulo em nós próprios. Novamente, ele traz a importância de termos esses conflitos internos. É necessário. E a gente negligenciar esses conflitos é maléfico para nós mesmos. Porque quanto mais eu estudo, quanto mais eu tenho permissão, mais provação eu vou ter. É justamente o teste para ver se você realmente mudou. Então, essa é a mudança que a gente tem que analisar na gente. Eu estou percebendo que eu estou estudando, estou trabalhando, estou seguindo os passos, só que eu tenho provações diárias que me remetem ao velho eu. Do que adianta eu estar estudando se eu não estou renovando? Não estou colocando em prática. E aí vem um quesito muito interessante. Enquanto o homem se mantém no gelo da indiferença ou na inquietação, da teimosia, não é chamado a análise pura. Entretanto, tão logo desperta para a renovação. Converte-se ao campo íntimo em zona de batalha. O que é comum hoje o ser humano fazer? Viver na superficialidade. Eu não quero aprofundar. Por que eu não quero aprofundar? Porque eu sei que lá embaixo tem lodo, tem sujeira, tem poluição. Para que eu vou mexer naquilo ali? Porém, quando acontece um turbilhão na nossa vida, o que acontece com o lodo, com a sujeira que está no fundo do nosso rio? Ela sobe. Aí eu fico perdido, que eu não sei o que eu vou fazer, que eu estou só na superfície. É cômodo eu estar aqui na minha zona de conforto. Para que eu vou aprofundar nas minhas dores? Por que eu vou aprofundar num processo que para mim já está morto? Não está morto, você não resolveu isso dentro de você. Por isso que vem o martírio, ele te procura. Então cada gatilho que você tem é uma poeira que sobe, uma sujeira que sobe para a superfície. E você não consegue. Aí você entra em turbilhão, você vai para o vale, você fica perdido. Aí agrava vários setores da sua vida. Então, é importante aprofundarmos. A gente ficar na superficialidade é muito perigoso.
O comodismo é muito perigoso. A gente precisa saber quem nós somos. Quais são os meus medos, quais são as minhas crenças, o que eu posso mudar nisso, na atitude, o que eu posso fazer com o meu próximo, o que eu posso fazer com as pessoas que eu amo, com minha família, o que eu posso melhorar. Quanto mais dentro, mais fora a gente tem. Então é uma busca que ela não tem fim. É constante. O autoconhecimento, quem inicia um autoconhecimento, ela não para. Porque cada situação que acontece nova na sua vida, você precisa analisar. Por que eu tive esse sentimento quando aconteceu isso? Por que eu reagi dessa forma quando aquela pessoa levantou a voz para mim? Por que eu fiz isso? Por que aconteceu aquela situação? Por que quando eu tenho um revés financeiro eu tenho essa atitude? Então, assim, a gente precisa saber dos nossos sentimentos e cuidar deles. É o nosso principal bem, é nós mesmos, é o nosso sentimento. É o quão eu me amo. Então, uma reflexão é analisar justamente como que está o nível de amor próprio de cada um. Não no egoísmo, mas no cuidado. Como que eu estou identificando uma dor que eu carrego há 20 anos? E que ajuda eu estou buscando, tanto no plano espiritual como no plano material? Hoje eu tenho ajuda psicológica, eu tenho ajuda psiquiatra, eu tenho ajuda espiritual, eu tenho ajuda física. O físico é fundamental para a saúde mental. Então, assim, são coisas que a gente começa a analisar, porém a gente precisa de um pontapé inicial. E esse pontapé inicial só é dado por nós mesmos. E colocar a culpa no outro vai levar a gente para onde? Lugar nenhum. A outra pessoa, outra situação, pode ter um pouco de razão do que aconteceu, mas é o que eu estou passando, é o que eu estou sentindo que eu preciso melhorar. Dando continuidade. Contra a aspiração bruxuleante do bem, no dia que passa, levanta-se a pesada bagagem de sombras acumuladas em nossas almas desde os séculos transcorridos. Indispensável, portanto, grande serenidade e resistência de nossa parte, a fim de que o progresso alcançado não se perca. Emmanuel traz uma palavra que é interessante, que é o bruxuleante. Bruxulear é a vela, ela está acesa, ela começa a balançar, né? Às vezes a chama está acesa, mas quando ela está começando a apagar, ela começa a bruxulear. Porém, essa única luz, mesmo bruxuleante, ela ilumina uma escuridão. Ela é um ponto de luz ao meio de sombras. Precisamos manter a nossa luz acesa e identificar o momento que ela está bruxuleante. É justamente o que eu reacendo a minha chama. Qual que é a conexão comigo mesmo que eu acendo a minha chama e consigo rever uma situação, como que eu me reacendo, como eu me transbordo. Então aqui o Emmanuel traz justamente a questão da luz e a sombra, como que a gente está alimentando essa luz nossa. A gente está alimentando mais a nossa sombra ou mais a nossa luz? Vale um ponto de reflexão. A forma que a gente pensa condiz muito do que a gente está passando. Literalmente, o que a gente pensa, a gente atrai. E Emmanuel, ele finaliza com uma mensagem bem bonita. O Senhor concede-nos a claridade de hoje, para esquecermos as trevas de ontem, preparando-nos para o amanhã, no rumo da luz imperecível. Olha que mensagem. Hoje a gente tem
algumas doenças da alma que está muito relacionada ao nosso passado e ao nosso futuro. Se a gente for analisar a depressão, se envolve muitos processos do passado, muitas sombras que eu carrego, eu não consigo dissolvê-las. E a ansiedade é a preocupação do que irá acontecer no futuro. Então essa ansiedade traz muita preocupação, você não consegue resolver o passado e você esquece do principal. O hoje, o agora. Porém, para mim ter uma clareza do meu futuro, eu preciso resolver o meu passado. E viver o hoje. Só assim a gente consegue almejar um futuro mais próspero, reconhecendo em que posição que eu estou hoje. Eu estou vivendo no meu passado ou estou vivendo no meu futuro? É aí que está o ponto de interrogação. Ou você está vivendo hoje? Então a gente precisa ter essa fineza, a gente precisa ter esse conhecimento, justamente para a gente nos transformar. Florescer individualmente cada um. E é fundamental para a nossa evolução aqui na Terra. Então, é algo que a gente tem que analisar, pontuar. E eu gosto de falar uma frase que faz muito sentido para mim. Não hesitem em pedir ajuda. Levante a mão. A gente tem dificuldades, mas uma coisa que eu aprendi, se eu conheço uma pessoa que ela tem um conhecimento naquela área melhor que eu tenho, e eu quero aprimorar aquilo em mim, eu não hesito em pedir ajuda. Então, é deixar nosso orgulho, nosso egoísmo de lado e desenvolver o nosso eu. Florescer o nosso eu. Tudo bem? Bom, toda palestra minha eu trago uma mensagem extra e eu gosto de conversá-la a respeito. Esse texto do Emmanuel, ele fala de um processo do ser muito intenso, porque envolve resiliência, esperança, fé. Então, eu trouxe uma mensagem de esperança, justamente para a gente carregar nossos corações, alimentar nossa mente com coisas positivas. E eu trouxe a segunda mensagem, a seguinte mensagem: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança, pelo poder do Espírito Santo. Isso é uma frase de Paulo, que está em Romanos, capítulo 15, versículo 13. A esperança, ela é um refrigério para todos nós. Todos que estão aqui estão atrás de esperança. Buscar a esperança, buscar a fé, buscar a conexão. Então, não percam a esperança. Não desistem. Tenham resiliência em todos os processos que você esteja passando nesse momento. E é fundamental. Para mim, a maior evolução do ser humano é quem desenvolve a paciência. A gente só quer viver no imediatismo. A gente quer tudo para ontem. E a gente não consegue ter a paciência de esperar a hora certa. E a gente busca uma coisa que não é o momento para aquilo. Então, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje, além da mensagem de Emmanuel,
Não desistem. Não tenha medo. Enfrente as suas sombras. Traga a sua luz interior, que está lá baixinha, mas ela está acesa. Porque você tem a esperança junto contigo. Fortaleça a fé, justamente para nos fortalecermos. É fundamental. Tá? Vou fazer um tratamento em vocês agora. Depois a gente vai para a nossa prece, para o nosso momento de passe. Tá? Eu vou pedir para todos descruzarem braços, pernas novamente. Bom, eu quero que todos olhem para essa paisagem, no pico dessa colina. Eu quero que vocês façam 3 respirações profundamente. Quero que você feche seu olho com a mente dessa imagem, dessa paisagem que você viu anteriormente. Sente-se ao chão e conecte-se com Deus que habita dentro de você. Traga todas as suas melhores lembranças para esse ambiente. Faça uma oração. Agradeça a oportunidade de estar aqui hoje. E descansem. Descansem nesse ambiente, nessa paisagem. Que acalme seus corações, suas mentes. E que a paz do Senhor esteja contigo nesse momento.